Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João. João capítulo 18. João capítulo 18. Eu me atrevo a dizer que, sem sombra de dúvida, esse texto é o texto mais poderoso da história da igreja. Não tenho dúvidas que esse texto é o texto mais importante na nossa vida. Não existe um texto mais importante no Evangelho, para os cristãos, para a humanidade, do que esse texto que nós vamos ler agora. Então eu vou fazer até questão de ler um pouco mais de versículos. Vou ler bastante versículo, então os irmãos, se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser acompanhar, fique à vontade, mas eu vou fazer questão de ler essa passagem um pouco mais. João capítulo 18, versículo 28. Enquanto você procura aí, eu vou fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por este momento, ó Deus, que nós iremos agora meditar na sua palavra, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a sua igreja, o Senhor sabe cada coração que está aqui nessa noite, ó Pai. E o que eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor possa falar com cada coração, assim como Tu falou comigo nessa palavra, Deus. Que a sua palavra possa ter um impacto poderoso na vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Porque, ó Deus, o culto tem sido maravilhoso, ó Pai, mas não há dúvida para nós que a sua palavra, que esse momento, ó Deus, é o mais precioso para nós, Senhor. É o momento que nós mais precisamos, porque é o momento que o Senhor está falando conosco, ó Pai. Fala conosco, Senhor, opera em nossos corações, em nome de Jesus. São João 18, a partir do 28. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano, e seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então, o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? E eles responderam: não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então, levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim, cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então, Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua, ou outros que lhe falaram ao meu respeito. Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: então você é rei. Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos os que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum, mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro no ano da Páscoa, a cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: não, esse homem não, queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele dizendo: salve, rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente.
Então Jesus saiu com uma coroa de espinhos e um manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais do sacerdote e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: crucifique-o! Crucifique-o! Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus para dentro do palácio e lhes perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo de César. Quem se declara rei e se rebela contra César? Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele! Gritaram: fora com ele! Crucifique-o! O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhe entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira. Ali eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição aí, de Rei dos Judeus, mude essa inscrição para ele. E ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Ele disse: eu sou o Rei dos Judeus, não que ele é o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram as suas roupas em 4 partes, um para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. E isso cumpriu mais uma vez as escrituras que dizem: repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo que ele amava, disse-lhe: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que a sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, e colocaram na ponta de um caniço de sopo, e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Jesus disse: está consumado. E então ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Ah, Senhor. Uma história que talvez para muitos pareça triste, mas foi a nossa redenção. Foi aqui que nós fomos salvos.
Foi aqui que Jesus pagou o preço por nós. Exatamente nessa história. Eu falo que se nós cristãos fôssemos um pouco mais radicais, né? Como algumas religiões por aí, ao ler esse texto aqui, eu acho que a gente devia ficar de pé, com a mão no peito, porque a importância desse momento na história da igreja, a importância desse momento na nossa história. E eu quero, nessa noite, nós vamos meditar um pouco nesse texto, mas nós vamos meditar principalmente na parte que Jesus estava sendo julgado por Pilatos. É nessa parte que nós vamos meditar nessa noite. Uma coisa interessante, irmãos, quando nós olhamos a história de Jesus. A vida da humanidade, sem sombra de dúvida, foi marcada naquele dia, naquela Páscoa. Naquela Páscoa, o mundo seria outro. A partir daquela Páscoa ali, o mundo seria outro. O mundo tomaria outro rumo. Aquilo que Deus, desde o início lá da palavra que nós vemos, que Ele criou os céus e terra, tudo que tinha sido formado no início, estava sendo consumado nesse dia, no dia da morte de Jesus. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vimos que os sacerdotes, eles ficaram loucos, né? Os escribas, aquelas pessoas que estavam ali, que eram os religiosos da época. Como que podia um homem de 30 anos, em 3 anos, carregar tantas pessoas assim, amontoar tantas pessoas assim? Como que podia um homem simples, Jesus era simples, em 3 anos, ele arrebatar tantas pessoas assim, pessoas que largavam tudo, homens importantes, homens que tinham cargos importantes, de pescadores simples até homens importantes, que deixavam tudo para seguir esse simples galileu. Jesus, um simples galileu. E o fato, queridos, é que quanto mais o tempo ia passando nesses 3 anos de ministério de Jesus, principalmente no final, eles já não aguentavam mais, eles não suportavam ver Jesus. Como que pode um galileu, um homem simples da Galileia, que cura enfermos, cegos enxergam? Olha, há pouco tempo atrás, um amigo dele que estava morto, já fazia 4 dias ele ressuscitou. Como pode isso? Mas a palavra de Deus precisava se cumprir. A palavra de Deus precisava se cumprir na vida de Jesus. E o fato é que esse Jesus, ele deixou um trono de glória, esse simples galileu, ele deixou um trono de glória ao lado do Pai, por amor a mim e a você. E nós jamais conseguiremos explicar esse amor. Não tem como nós explicarmos esse amor. Mas Ele morreu por mim e por você, querido. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Se a humanidade entendesse isso, aqui hoje não teria lugar, não teria cadeira aqui para sentar. Mas seja grato a Deus, porque a graça de Jesus te alcançou. Seja grato porque Jesus alcançou você. A palavra te alcançou. Nesse contexto, irmãos, nesse contexto em que Jesus vivia, Pilatos, ele era da região a pessoa mais importante, era ele que julgava o povo ali. Era ele que julgava todas as causas, tanto do povo romano quanto do povo judeu. Nesse contexto também, Israel, os judeus, estavam sob o domínio de Roma. Então, tudo que era importante a ser definido politicamente, eram os romanos que definiam. E nesse caso, nessa região, era Pilatos. E quando eles pegaram o nosso mestre Jesus, para levar até Pilatos, e disseram: esse homem precisa morrer, Pilatos. Esse homem precisa morrer. Ele blasfemou contra o nosso Deus,
ele infringiu as nossas leis. E Pilatos procurava ali alguma coisa para justificar, né? Mas Pilatos olhava para Jesus e via que ele não tinha motivo para matar Jesus. Mas eles estavam decididos ali a matar Jesus, a acabar com a vida de Jesus. E nesse mesmo contexto, na Páscoa, era costume da época os romanos pegarem um prisioneiro e libertar ele, era simbolicamente, né? Afinal, a Páscoa era a festa mais importante dos judeus, que simbolizava a saída deles, né, da escravidão, do Egito. Então, era a festa mais importante. Então, simbolicamente, o imperador ali, o Pilatos, né, que comandava ali, que era o prefeito, vamos dizer assim, da cidade, eles libertavam um prisioneiro. Então Pilatos pensou assim, já achei uma solução, porque esse homem, não tem por que eu matar esse homem, não tem por que eu tirar a vida desse homem, não vejo nada nele que possa ser motivo para ele morrer. E aí Pilatos deu a ideia para que soltasse um prisioneiro. Já que nós estamos na Páscoa e solto um prisioneiro na Páscoa, eu vou lá chicotear lá, vamos dar uma sessão lá de chicote nele e eu vou liberar, porque não tem por que matar esse homem. E aí, queridos, a multidão, junto com aqueles homens, gritaram, não, solte Barrabás, solte Barrabás. Barrabás era um homem que tinha se rebelado contra Roma. Então ele era um judeu que tinha se rebelado, né? Ele não aceitava ser julgado por Roma, ele achava que ele era o cara, né? E ele tinha sido preso por isso, por uma rebelião, que ele tinha ainda assassinado um homem nessa rebelião. Então a fama do cara era terrível, de um homem realmente mau. Mas a multidão, infelizmente, clamaram para que fosse solto Barrabás. Ou felizmente, para nossa sorte, a palavra final precisava se cumprir. Mas, irmãos, o que eu quero meditar nessa passagem nessa noite, e vamos ser muito breve, eu peço que você preste atenção, que seremos rápidos. São esses três personagens nesse contexto: Pilatos, a multidão e Barrabás. Esses três personagens. E eu gostaria que a gente tirasse como um versículo-chave para o tema dessa mensagem, para o tema desse texto que a gente vai meditar. João 19, que nós já lemos, o versículo 8, apenas a parte C. Que Pilatos olhou para Jesus e disse: de onde você vem? E nós vamos trabalhar com essa pergunta: de onde você vem? Quem é você? Quem é você? De onde você vem? Irmãos, vamos lá, Pilatos. Pilatos, ele admitiu publicamente que Jesus era inocente, certo? Ele falou, esse homem aqui é inocente, não tem por que nós tirarmos a vida desse homem, ele é inocente. Porém, ele não quis assumir. Se ele tinha certeza que Jesus era inocente, se ele olhando para Jesus, ouvindo o que Jesus falou para ele, se ele sentiu dentro do seu coração que Jesus era inocente, então por que ele não assumiu? Não, esse homem vocês não, afinal ele mandava ali. Se ele falasse, não, vocês não vão matar, ninguém ia matar. Mas ele não queria se envolver, certo? Ele não queria se envolver. Inclusive, se a gente for ler nos outros evangelhos, em Lucas, que dá um pouquinho mais de detalhes, Lucas fala lá que a esposa de Pilatos mandou uma carta para ele, enquanto ele estava ali naquele movimento de julgando Jesus, a esposa de Pilatos mandou uma carta para ele e disse, não se envolva, eu sonhei com esse homem essa noite, eu tive um sonho essa noite com esse homem aí, um sonho perturbador, por favor, não se meta com esse homem aí, não te envolvas. Isso traz uma aplicação para nós, querido, que muitas vezes, talvez, nós agimos dessa forma. Muitas vezes nós conhecemos a Jesus,
nós ouvimos a palavra de Jesus, nós sentimos o nosso coração, não, essa palavra é verdadeira mesmo, mas nós não queremos se envolver, você não quer se entregar de verdade, você não quer se envolver de verdade, talvez você tenha medo do que vão pensar de você, como Pilatos pensou, nossa, mas, tanto que quando eles falaram, como que uma pessoa que fala que é rei, como que uma pessoa que fala é rei, no reino de César vai ser uma pessoa boa, não vai ser condenada? Então eles afunilaram, porque eles sabiam que Pilatos, ele não teria coragem de assumir ali. Que nós não possamos viver como Pilatos de forma alguma, que enquanto nós nos identificarmos com esses personagens que nós estamos meditando nessa noite, que de forma alguma, querido, nós viemos olhar para a nossa vida e viemos ver, olha, eu vou me envolver mais ou menos, não vou me envolver muito não, deixa eu quieto aqui. Que você possa tomar uma decisão na sua vida, você que está aqui nessa noite, que você tome uma decisão de verdadeiramente seguir a Cristo e se envolver sim, que você não possa ter medo de ser rejeitado talvez pela sua família, pelos seus amigos, pela roda de pessoas aí que te cercam, porque você estará sendo como Pilatos nesse contexto. Diga ao mundo que você está envolvido sim, tenha coragem de dizer, não, eu estou envolvido sim com Jesus, eu estou envolvido totalmente com o Evangelho, não há por que temer, meus irmãos, a gente vive um tempo onde as coisas corretas estão sendo esmagadas, no nosso país, pela misericórdia de Deus, o conservadorismo tem crescido um pouco, mas mesmo assim você vê que os conservadores ficam bem quietinhos ali, enquanto o pessoal, os comunistas, o pessoal de esquerda já vai mais gritando mesmo, os conservadores ficam mais quietinhos, parece que a gente não quer se envolver muito, parece que a gente não quer se comprometer, mas a palavra de Deus nos deixa claro, queridos, que a gente tem que tomar uma decisão e se envolver sim com o nosso Cristo, que não poupou, que não teve medo e se entregou por nós. Esse era Pilatos, um personagem desse texto. Ele não queria se envolver. Quem é você, querido? De onde você vem? Você tem se envolvido mesmo? Você tem se entregado mesmo, verdadeiramente? Uma pergunta que Deus fez para mim, primeiramente, quando eu estava meditando nesse texto. Nós precisamos nos envolver, irmãos, nós precisamos nos envolver mesmo, jovens. Vocês não podem ter medo na escola, onde vocês estiverem, nós, homens, no nosso trabalho, de realmente se envolver com a palavra de Deus, de realmente se tiver que brigar, entre aspas, mas para defender a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Nós temos que nos envolver sim, porque senão nós seremos como Pilatos, lavaremos as nossas mãos, que nós não venhamos ser covardes e lavar as nossas mãos, mas que possamos nos encher do sangue de Jesus Cristo, nos revestir do sangue de Jesus, do poder de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Outro personagem, fica claro para nós ali, é a multidão, a velha e conhecida multidão. Multidão. A multidão sempre acompanhava Jesus, a multidão adora o oba-oba, a multidão adora o movimento, adora o negócio onde está fervendo mesmo, a multidão tá lá. Aonde tem a verdade, aonde tem a justiça, dificilmente está a multidão. A multidão gosta de milagre, a multidão gosta de bênção. Bênção. E isso, querido, às vezes fica até parecendo que já virou um rótulo, Já virou uma coisa de praxe.
mas é bíblico. É bíblico e eu quero ler com você em João 6, no versículo 2. Lá mostra que a multidão é isso aí mesmo, é o povão. João capítulo 6, no verso 2 diz assim: uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Ou seja, a multidão o seguia mesmo, por toda parte. Onde Jesus estava, eles estavam. Vai para lá, vem para cá, vai para lá. Jesus vai para lá, está a multidão. Jesus vem para cá, está a multidão. Mas por quê? Eles estavam envolvidos nos sinais, né? Os milagres. A multidão geralmente sempre está atrás disso. Dos milagres, das bênçãos. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, querido, é que as bênçãos de Deus nos seguirão, amém? Nós não precisamos seguir nada. As bênçãos de Deus nos seguirão. A multidão, ela não conhece o mestre. Não conhece o mestre. E aí nós temos também, base bíblica, em Marcos, naquela passagem onde Jesus pergunta para os discípulos, viu? O que o povo diz sobre mim? O que vocês ouvem aí sobre mim? O que o povo diz sobre mim? Aí os discípulos falam, uns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias, outros falam que você é um dos profetas. Nenhum da multidão acerta. Aí Jesus pergunta, e vocês, discípulos, o que vocês dizem de mim? O que vocês acham que eu sou? E Pedro diz, tu és o Filho de Deus, o Cristo. A multidão, querido, não conhece o mestre. A multidão anda para lá e para cá, mas ela não identifica o seu mestre, ela não conhece o seu mestre realmente. Somente os discípulos é quem conhece. Que nós não sejamos multidão. De onde você vem? Quem é você? A multidão, na primeira dificuldade que aparece, perna para quem tem. A primeira dificuldadezinha, nossa, serve para mim não, pensei que era uma coisa aqui, pensei que Jesus era uma coisa, mas viu, é outra, viu? Ixi, melhor não, nem vai naquela igreja lá. É a multidão. Enquanto Jesus estava curando, fazendo milagre, multiplicando o pão, transformando água em vinho, quando a multidão não corre, o que a multidão faz? Vai para o lado que está ganhando. A multidão vai para o time que está ganhando. E foi o que eles fizeram com Jesus. O texto é bem claro que a multidão, Pilatos olhou para a multidão e falou assim, viu, o que nós vamos fazer? Tem 2 presos aqui, quem que vocês querem que eu solte? E a multidão gritou bem claro, Barrabás, solte Barrabás e crucifique Jesus. A multidão não tem o sustento da fé, a multidão não tem maturidade, não tem relacionamento, intimidade com Cristo. Que você não venha ser multidão, querido, que nós não venhamos ser multidão de forma alguma. Que nós possamos olhar para o nosso Cristo nos momentos bons e maravilhosos e nos momentos difíceis, de perseguição. Eu sei que é somente a graça de Jesus, porque muitas vezes, Pai, é fácil falar. Mas nem sempre, Pai, é tão fácil vivermos aquilo que falamos, Pai. Será que se a igreja de Cristo fosse perseguida, será que nós teríamos força? Será que nós estaríamos no meio da multidão? Onde nós estaríamos? Quem é você? De onde você vem?
nós também nos deparamos, querido, além de Pilatos e multidão, com Barrabás. E a história de Barrabás é interessante. Um assassino, um ladrão, um homem que não tinha medo nenhum de fazer coisas erradas. Para ele a vida não tinha tanto valor assim. Para ele matar alguém como ele matou, era normal. Pecados, erros, falhas, muitos pecados, muitos erros, muitas falhas. Mas alguém tomou o lugar dele naquele dia. Será que você se identificou aí? Será que você lembra de alguém assim? Pecador, miserável, errado, que fala que vai fazer uma coisa hoje, amanhã já foi, já não consigo mais fazer. Eu vou seguir Jesus dessa forma aqui, quando chega amanhã, já não consegue mais, já caiu. Será que você se identifica? Mas há um cordeiro para morrer no seu lugar, querido. Jesus está lá na frente de Pilatos. Barrabás era um homem que com certeza representava eu e você ali, sem dúvidas. Um pecador. E quantas vezes, querido, nós nos vemos diariamente atormentados por pecados, por falhas, por erros, por desejos, por situações que nós não queríamos estar de forma alguma, nós não queríamos estar nessa situação. Mas infelizmente nós caímos. Mas Jesus está ali para tomar o lugar de Barrabás. Naquele dia alguém chamou Barrabás e disse: ó Barrabás, aquela cruz, provavelmente ali do centro, que Jesus estava no centro, talvez seria de Barrabás. Ele já estava sentenciado à morte, já estava condenado. E quando ele saiu ali, ele se deparou com uma multidão gritando o seu nome: Barrabás! Barrabás! Talvez ele olhou para o lado, viu aquele homem ferido ali do lado dele. Nem se importou muito, provavelmente. A Bíblia não fala nem que ele olhou, que ele de repente agradeceu de certa forma. Queridos, a verdade é que nós somos Barrabás. A verdade é que não adianta nós dizermos: viu, eu consigo vencer, eu vou conseguir vencer esse vício aí, eu vou conseguir vencer esses meus desejos, eu vou conseguir vencer isso, eu vou conseguir vencer aquilo. Querido, não adianta, se não for a graça. É a graça. É isso que nós cristãos precisamos urgente dessa maturidade, irmãos, para entendermos que é a graça. É a graça de Deus. Barrabás está ali representando claramente eu e você. Nós não somos capazes de nada, querido. Não adianta você falar que você vai conseguir vencer sozinho. Nem mesmo na sua vida. Eu vou conseguir vencer sim, eu vou lutar, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Querido, se não for a graça de Deus na sua vida, tomando, não há como vencer, não há como. Nós não somos suficientes. Nós não somos suficientes. Mas Jesus ainda continua ali. Jesus tomou o seu lugar. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus, querido, levou todo o preço. Você não precisa pagar preço mais nenhum. Não tem mais preço para você. Jesus já pagou tudo. Ele pagou, como ele fez com Barrabás. Ele assumiu o lugar de Barrabás, ele tomou o lugar de Barrabás. Se de repente você ouvir alguém gritando o seu nome como Barrabás,
ouviu ali as pessoas gritando o seu nome, quem sabe você se acha bom em alguma coisa, bom demais, bom pai, boa mãe, bom profissional, bom. Talvez algumas pessoas estão falando o seu nome aí para lá e para cá, como gritavam Barrabás, Barrabás. Oh, querido, não foi a multidão que te salvou, não é a multidão, não é as pessoas. Foi Jesus, Ele que salvou Barrabás, Ele que nos salvou. É Ele quem nos garante a vitória. Jesus foi quem morreu, e sem dizer nada. Jesus não falava nada. O povo gritando ali, aquele alvoroço, solta Barrabás, e Pilatos discutindo com os sacerdotes, não, esse homem é inocente, eles falam, não, crucifica, e Jesus quieto, tomando o nosso lugar, tomando o lugar de Barrabás lá. E Jesus faz isso conosco nessa noite, irmãos. Jesus nessa noite diz para você, vai. Deus falou muito forte comigo nessa parte. De Barrabás, imagine Barrabás descendo aquela escada ali, olhando para trás, vendo Jesus ali, tomou o lugar dele, ele falando, viu, eu não merecia. E a mesma coisa é nós, irmãos, nós não merecemos. Muitas vezes nós olhamos e falamos, meu Deus, mas eu não mereço isso que o Senhor tem feito por mim, eu não mereço. Eu mereço aquilo ali, Senhor, eu mereço pagar o preço mesmo por isso que eu fiz, por esse erro que eu fiz, por aquilo que eu cometi. Mas Jesus tomou o seu lugar, querido. Jesus tomou o nosso lugar. E por mais que venhamos dizer, eu mereço passar por isso ou aquilo, eu vou ter que pagar o preço por alguma coisa. Tudo já foi pago por nós, querido. Tudo já foi pago por nós. Tudo já foi pago por Jesus. Jesus pagou por nós. E a pergunta que fica para nós nessa noite é a mesma pergunta que Pilatos fez a Jesus: quem é você? De onde você vem? Se coloque de pé em nome de Jesus.